Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje vamos falar por que a América Espanhola se dividiu e o Brasil não. Imagine hoje se existisse uma República do Peru, uma República do Grão-Pará, República do Rio Grande e um pequeno reino do Rio de Janeiro. Parece estranho, mas isso quase aconteceu. Enquanto a América Espanhola se fragmentava em dezenas de países, o Brasil permaneceu unido sob um único governo. Mas por quê? Foi sorte? Foi força militar? Ou a existência de um plano? Hoje vamos entender por que o mapa da América do Sul ficou tão diferente e como o Brasil escapou dessa fragmentação. No começo do século XIX, a Espanha controlava um império gigantesco nas Américas, mas esse império não era uma unidade verdadeira. A América Espanhola já estava dividida em vários centros de poder: o vice-reinado do Peru, o da Nova Granada e o do Rio da Prata, entre outros menores. Cada região tinha suas elites, e essas elites brigavam entre si, os crioulos e os peninsulares. Seus interesses econômicos era pouca ligação um com o outro. Então veio o desastre. Em 1808, Napoleão invadiu a Espanha, derrubou o rei da Espanha. O império entrou em caos. Sem uma autoridade forte na Europa, as elites locais começaram a governar por conta própria. E rapidamente surgiu um movimento de independência. Isso aconteceu praticamente em toda parte. Só que havia um problema: todos queriam independência, mas ninguém concordava um com o outro. As guerras de independência espanhola nas Américas foram violentas e longas. O líder, Simão Bolívar, achava que tinha que criar um país unificado. Bolívar imaginava um estado enorme, os Estados Unidos da América do Sul. Mas o regionalismo falou mais alto. Outros revolucionários não pensavam como ele, um exemplo é San Martín. E também teve uma tentativa de o império do Inca, Tupac Amaru II tentou também se levantar e fazer um último império Inca. Caudilhos disputavam o poder, as elites locais não queriam obedecer o governo, então virou quase uma anarquia. O resultado foi a fragmentação. A antiga América Espanhola acabou dividida em diversos países: Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, México, Colômbia, Venezuela e Equador. E até projetos de união acabaram fracassando, como a Gran Colômbia, criada por Bolívar, que era um sonho que ele tinha. Já o Brasil aconteceu totalmente diferente. Em 1808, fugindo de Napoleão, a família real portuguesa atravessou o Atlântico e se instalou no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, isso aconteceu. Uma metrópole mudou sua capital para a colônia. Isso muda tudo. O Brasil ficou como sede do Império Colonial. E agora ele era o centro do Império Português. A presença trouxe para o Brasil burguesia, exércitos, tribunais, banco, imprensa e um governo central e forte, enquanto a América Espanhola se fragmentou no caos e o Brasil ganhou unidade política. Uma das coisas que também falam é que na América Espanhola sempre teve universidades. As universidades apareceram primeiro no Peru, a primeira universidade das Américas. E dali foram focos revolucionários. Já no Brasil, ao contrário. O Brasil, as primeiras universidades só apareceram quando Dom João chegou e deixou. Porque a corte portuguesa falava que quando pedisse uma universidade, por exemplo, o primeiro pedido foi uma de medicina, logo viria o de direito. E com o direito viria uma guerra revolucionária. E isso eles não deixaram. Então, a coroa portuguesa controlava tudo. Tudo era controlado pela coroa portuguesa. Enquanto na Espanha, eles deixavam as colônias mais soltas. Porque era muito grande, era coisa enorme. Então era mais solto. O controle daqui era mais rígido. Outro fator decisivo da independência do Brasil, que tornou isso diferente,
foi o fator revolucionário. Na América Espanhola, eram revolucionários que fizeram isso, vindo muitos dessas faculdades. Já no Brasil foi conservador. Dom Pedro era membro da corte, então a monarquia continuou. A elite manteve seus privilégios, o novo país permaneceu conservador, teve a estrutura ainda do antigo poder, ela não se quebrou. Essa estrutura não se quebrou. E também houve um pacto, porque havia escravidão. Com a escravidão, isso dava muito dinheiro. Não era ter escravos, mas o tráfico de escravos, o tráfico oceânico e o tráfico entre províncias. Isso dava muito dinheiro e o medo de tornar essas pessoas livres, porque na América Espanhola eles libertaram os escravos, houve uma libertação dos escravos. E aqui era o grande temor, que a maioria da população nessa época era escrava. A Bahia, mais de 70% da população baiana eram de escravizados. Então as elites eram unidas, elas mantiveram um país seguro, também com repressão, né? O Brasil utilizou muita repressão. Não ficou livre da violência, havia revoltas separatistas. No Nordeste surgiu a Confederação do Equador, no sul do país a Farroupilha, no Amazonas a Cabanagem, mas o Império permaneceu sem se desintegrar. A monarquia brasileira conseguiu esmagar e negociar essas revoltas pouco a pouco, consolidando a unidade do território. Mas também teve o fator geográfico. A América Espanhola possui enormes barreiras naturais, desertos, selvas, grandes distâncias internas. Muitas regiões eram isoladas umas das outras. Já o Brasil tinha o litoral povoado. A maioria das nossas cidades importantes ficavam no litoral. Isso facilitava o comércio, a administração e a comunicação. No fim, o Brasil permaneceu unido por uma combinação de fatores. Uma monarquia forte, a presença da corte portuguesa no Brasil, um governo centralizado, porque a gente só tinha uma capital, não era igual na América Espanhola, que apareceram várias, os interesses das elites, repressão militar e uma independência menos revolucionária. Enquanto isso, a América Espanhola explodiu em guerras regionais entre rivais locais. O curioso é que o mapa da América do Sul poderia ser completamente diferente. Talvez existisse hoje vários Brasis. Talvez nunca tivesse surgido um país continental como nós conhecemos hoje. A unidade brasileira não era inevitável. Ela foi construída na política, na guerra, também na força. E vocês acham que o Brasil seria melhor dividido em vários países? Ou como é hoje, unido, um país só? Deixa aí nos comentários e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.